Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, para quem me acompanha já há algum tempo, tem um vídeo novo aí para o canal. Nesse vídeo aqui eu quero falar a respeito de direitos iguais em relação a ser igual, os problemas que surgem aí, inclusive nas relações, questão de abuso, agressões, os mecanismos, né, de defesa que surgem aí também. Então eu vou procurar amplificar um pouco aqui em relação a isso, tudo bem? Bom, pessoal, então existe uma diferença entre direitos iguais, direito à igualdade, né, e ser igual ao outro. Então, quando nós estamos falando em direitos de igualdade, direitos iguais, isso serve para quê? Serve para garantir e estabelecer a igualdade de expressão, de ser você sem sofrer preconceito. Entende? Então, o que é direito à igualdade? É para garantir, né, estabelecer a igualdade de expressão daquilo que cada pessoa ela pode expressar enquanto ser humano, enquanto indivíduo, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, de repressão, de julgamento. Tudo bem? E é por quê? Porque as pessoas elas são diferentes de uma forma geral. Todos nós somos diferentes. Por exemplo, homens são diferentes de mulheres. E quando eu quero dizer diferente, não é do ponto de vista apenas biológico, físico, mas também da parte subjetiva. Nós estamos falando aqui da personalidade, do íntimo, do ser interior, da alma. Todos nós somos diferentes. E até por uma diferença também do ponto de vista físico, biológico, né, a mulher ela tem recursos um pouco diferentes em relação ao homem, assim como o homem tem alguns recursos que é um pouco diferente também em relação à mulher. Da mesma forma que nós, né, é fácil constatar diferenças em relação a culturas. É fácil constatar diferença, por exemplo, de índio que está lá numa tribo totalmente isolada, afastada, para nós, né, pessoas que vivem aqui na cidade grande, que foi criada, né, de uma outra forma, de uma outra cultura. Então, quando nós falamos de diferença, é algo muito amplo, percebe, complexo, porque essa diferença ela se apresenta na parte física e subjetiva. E o direito à igualdade, ele vem justamente para garantir a igualdade de expressão de tudo isso, tanto da minha diferença física como da minha diferença subjetiva. E as pessoas confundem isso. É importante entender que em cada um de nós, em cada ser, reside um outro. Cada um de nós reside um outro. O que isso quer dizer? Que de fato cada um de nós é um ser diferente, é um outro realmente. É de fato um outro. E as pessoas confundem isso, direito de igualdade com ser igual ao outro. E as pessoas confundem tanto isso é tão claro. Você atende, eu percebo isso constantemente em atendimentos. As pessoas confundem tanto isso que elas buscam se parecer com as outras pela imitação. O ser humano ele quer imitar o tempo inteiro. Ele é movido muito pela imitação. Você pode perceber isso claramente nas redes sociais, nas mídias de uma forma geral, publicidade. Né, os estereótipos é justamente isso, a gente precisa criar um modelo, uma imagem para imitar, percebe? Isso
suprime o íntimo, aquela parte única da característica de cada indivíduo. Então você vai perceber que as pessoas procuram imitar, seja tanto mudando as próprias características físicas, né, como mudando a sua personalidade. Então não é incomum você ver pessoas que inclusive fazem o que? Plástica, gastam uma grana com cirurgias para se parecer com uma outra pessoa. Muda o cabelo, pinta o cabelo, quer se vestir igual, né? Começa a imitar gestos, expressões, né? Forma enfim, né? De se vestir mesmo, de se portar. Isso dificulta que a pessoa entre em contato com ela mesma, com as próprias características aí, né? E isso vai também fazendo a pessoa se perder de si, criar angústia. Por isso que o processo terapêutico ele é legal, ele é muito interessante, porque ir para uma terapia é também se conhecer, e se conhecer num nível muito mais profundo, né? É poder estabelecer de fato uma relação consigo. E quando você para observar isso que eu estou dizendo, é muito fácil a gente constatar então que personalidade é apenas para pessoas fortes, mas fortes emocionalmente. Se eu não tiver força emocional, força de ego bem estruturada, eu não consigo me bancar quem eu realmente sou. E eu vou viver na sombra dos outros, na sombra de estereótipos, na sombra de modelos, para ser aceito, para garantir pertencimento, aceitação. Isso gera muita angústia. E não é incomum a gente ver cada vez mais uma sociedade alucinada, doente, perturbada, querendo o tempo inteiro um imitar o outro, um copiar o outro. As pessoas querem criar personagens o tempo inteiro e ser um personagem, quer ser uma referência para alguém sem ter de fato uma personalidade desenvolvida. Tem pessoas que nascem e morrem sem ter realmente desenvolvido uma personalidade. E o que acontece, né, pessoal? Precisamos começar a desenvolver o que é uma curiosidade legítima em saber quem é o outro, em querer conhecer esse outro, em ter realmente esse interesse. Quando eu falo outro, não é só a parte estética, física, não, é o eu, o ser, a pessoa que realmente está ali, aquele ser único de fato que está ali. Querer realmente conhecer a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, como ela se sente, como ela sente as coisas, como ela percebe as coisas. Quem é realmente esse ser, essa pessoa que está ali? Como ela percebe o mundo, como ela vê as coisas, como ela interpreta as coisas. E aí começa a entrar o que dificulta aí, né? O que impede isso? O que impede da gente, né, querer de fato conhecer esse outro? O que é tão difícil? Porque aí entra o narcisismo. O narcisismo que está presente em todos nós. Todo mundo carrega o narcisismo primário. E o que acontece é que Narciso encontra a si mesmo. Narciso é aquele que só vê a sua própria imagem refletida na água, no espelho, né? Que ele é apaixonado por si mesmo, né? Ele se encanta consigo mesmo, né? Com a sua própria imagem. E isso é muito presente, né? Hoje, nas redes sociais, nas mídias de uma forma geral. E aí o que acontece é que o narcisismo ele é matriarcal, pois ele está ligado ao quê? Ao desejo. Ele está ligado muito com essa questão de eu querer ser o centro das atenções, de eu querer perceber somente a mim. Então,
É muito essa coisa hoje de você ver uma juventude toda que quer atenção para ela o tempo inteiro, que quer audiência para ela o tempo inteiro, que quer tudo para ela o tempo inteiro. Ela quer ter sucesso sem fazer grandes esforços ou sacrifícios. Entende? É sempre a minha atenção em pessoas que hoje vivem como ladras de atenção. Quer ficar lá roubando atenção, roubando atenção, roubando atenção o tempo inteiro de todo mundo. Você tem um monte de mecanismos hoje, a tecnologia toda voltada para roubar a atenção das pessoas o tempo todo. E isso está terrível, né? Cada vez mais. Então, desde você ver as pessoas lá um jogo, né, tendo atenção roubada o tempo inteiro ali e paga caro para ter a sua atenção roubada. Publicidade, né? Antigamente você entrava no YouTube, no Facebook, você viu que você queria ver, né, navegava por ali, compartilhava uma coisa ou outra. Hoje você é forçado, obrigado a ver conteúdos que você não quer, publicidade ali no meio, ter a sua atenção o tempo inteiro roubada ali. Então, a gente vive um período onde todo mundo quer o tempo inteiro atenção, quer criar autoimportância, quer ser importante, olha para mim, né? Olha para esse produto, isso é o melhor, o que eu tenho para oferecer é o melhor, eu sou o melhor. Isso acontece até quando as pessoas vão se relacionar, né? Tanto o homem quanto a mulher, no momento ali que eles estão se conhecendo, paquerando, flertando ali, eles querem passar a ideia pro outro de que ele é a melhor opção, né? Que ele é a pessoa certa ali. Então, esse narcisismo, ele é terrível nesse sentido. Ele vai dificultar muito que a gente possa olhar e perceber o outro. Então a gente fica sempre num processo de projeção. Eu estou sempre projetando as minhas expectativas no outro, os meus desejos no outro, os meus sonhos no outro. Eu projeto, inclusive, aquilo que é negativo em mim, aquilo que eu não aceito em mim, eu projeto no outro para poder atacar, colocar ali e eu me colocar como perfeito, né? Então, se eu tiro de mim aquilo que eu não quero ver, que eu não quero reconhecer como algo ruim, errado, imperfeito, eu projeto lá então no outro. Você é o problema, você é o culpado, né? Você que é imperfeito, você que não é o correto. Então eu não consigo realmente ver o outro. Eu jamais vou conseguir realmente perceber o outro se eu estou sempre numa projeção. Ou inclusive quando eu só olho o outro para copiar algo. Para copiar algo do outro e trazer para mim. Então, o que acontece? Né? Essa relação com o outro, ela já fica no automático. Então a gente passa a viver o que? Os estereótipos sociais. O outro, ele é para cumprir funções. Então o outro é para ir ao cinema, é para dividir despesas, para dar aula, para cozinhar, para dirigir, para exercer atividades automáticas. Então a gente passa a desenvolver essa relação automática com o outro. E isso é tão profundo que atinge, por exemplo, o sexo. Então o sexo se classifica como atividade automática nas relações. O outro não é pessoa, o outro é coisa. Então vivemos com coisas, não com pessoas. Por exemplo, a prostituição e a pornografia, em geral, estão a serviço da automação sexual. Porque eu quero ir lá e satisfazer a minha necessidade. Eu pago, transo, tenho sexo, acabou, não quero saber. Os aplicativos aí de relacionamento é isso. É contatinho, é quantas pessoas eu fiquei na semana. E não é só homem, mulher também. Tem muita mulher aí que pega aí numa semana 3, 4 caras numa semana.
né? Os caras aí saem, pegam, então é aquela coisa, eu encontro, fico, não quero te conhecer, não tenho interesse em saber quem você realmente, é coisa, é um objeto, percebe? Então, eu quero lá usar e acabou. Isso é doentio, percebe? Isso é muito doentio. E não adianta a gente querer falar em respeito, em inclusão, né? Respeitar a diversidade, se a gente mal consegue realmente perceber um outro. Isso tudo a gente fala de um ponto racional, mas as pessoas não entendem isso a fundo, no íntimo, não tem real consciência disso, do que é de fato diversidade, do que é de fato direito de igualdade. E o direito de igualdade, ele vai estar então ligado ao fato de assim, poxa, eu ter o direito, como uma pessoa, um indivíduo, um ser humano, liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, eu ter o direito a estudar, a ter os meus sonhos, a percorrer os meus sonhos, a exercer uma função social, uma atividade, ter um bom emprego, ter um salário digno, comprar minha casa, meu carro, poder ter amor, ser feliz no amor, constituir uma família, né? Ter o direito de ir e vir. Então, existe uma diferença também na pessoa que ela tem, por exemplo, o direito de inclusive exercer a sua autonomia, o seu poder de escolha, de decisão, arcar com as consequências disso. Porque não existe escolha que não tenha risco, nenhum tipo de risco. Toda escolha você está assumindo algum nível de risco. Então, uma coisa é eu entender, me apropriar, né, realmente me empoderar disso, da minha autonomia, da minha responsabilidade, trilhar os meus caminhos, e você tem pessoas que nem fazem isso. Então, tem pessoas que têm o direito de estudar, mas não querem estudar. E aí reclama que não deu certo, reclama que as coisas não fluem para ela. Aí a pessoa ela tem o direito de acordar 5, 6 horas da manhã, ir lá, correr, trabalhar, fazer as coisas dela, tudo, ela tem o direito, mas ela não quer. Ela quer os resultados. Aí ela olha para o outro, ela quer ser igual ao outro. Ela quer o resultado que o outro tem, ela quer ser igual ao outro, mas ela não quer percorrer, fazer. Ela não... É difícil. Você tem o direito de lutar, mas se você não fizer na prática, não lutar, do que vale o direito? Absolutamente nada. E existe uma diferença de direito e dever. Eu tenho o direito de ser respeitado e tenho o dever de respeitar o outro. Aí é que está. O problema é que muitas pessoas também confundem isso, porque elas só querem ter direitos, mas não querem ter o dever. Não querem ter o dever de dar o respeito, não querem ter o dever de respeitar aquilo que é público, não querem ter o dever de realmente conhecer o outro, conhecer fatos antes de opinar, de julgar, exercer também os seus deveres. E aí, o que acontece, né, pessoal? Quando o outro se torna coisa, se torna um objeto, isso vai criando um problema. Porque você desenvolve nas relações, dentro dessa psicodinâmica, você tem a psicodinâmica das defesas, e que ela vai ser sempre a mesma: possessão na frustração. E ela vai o quê? Desencadear a agressividade descontrolada. Por quê? Porque então eu passo a olhar para o outro como uma propriedade, um objeto, é uma coisa, é minha, me pertence, eu tenho controle. E eu não vou permitir que isso seja frustrado.
Então, como eu não consigo perceber que o outro é um ser, é uma pessoa que tem necessidades, que tem sentimentos, que se magoa e tudo mais, eu fico olhando como coisa, como objeto, então eu acho que eu não tenho que cuidar, eu olho a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero, eu não me preocupo com o que eu falo, como eu vou agir, como eu vou fazer, porque eu não considero que ele tenha sentimentos, que vai se magoar, que isso tenha consequências. Isso é muito sério, isso é um problema muito sério. E aí, quando eu me frustro no sentido de que o outro não faz o que eu quero, aí eu frustro porque eu quero sexo e a pessoa naquele momento não está afim. Eu me frustro porque eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que eu fazer, eu quero ter comando, eu quero dar ordem ali, e a pessoa simplesmente não quer fazer aquilo. Ou eu não posso conceber a ideia de que a pessoa tem sonhos, tem a carreira dela também, que ela possa colocar outras coisas como prioridade na vida dela, e que de repente eu não sou totalmente prioridade e nem deveria ser, que de repente ela pode se apaixonar por uma outra pessoa e de repente eu não tolerar isso porque você é meu, é uma posse, é uma propriedade. E aí isso vai fazer o que? Vai desenvolver agressividade. Ela pode começar com abuso, com ameaça, uma agressão verbal, né? Começar, né, de uma forma mais sutil, né? E isso pode ir avançando até o ponto de se tornar realmente agressão física e até uma pessoa cometer um assassinato. Que não é incomum a gente ver isso nos dias de hoje. Possessão, possessividade, eu querer ter a posse, ver o outro como objeto, como coisa. Percebe? E aí, pessoal, a pessoa ela vai obviamente ficar possuída, ela vai para cima, né? A possessão no sentido também de ficar possuído por isso, por essa raiva, essa necessidade de controle, de poder, né, de eu ver o outro como objeto, como coisa. Eu quero, né, como eu quero ter a posse disso, também possuir isso, no momento que eu percebo que isso pode ser frustrado, que eu posso perder isso, então eu fico possuído por uma agressividade devido à frustração. Por isso que toda pessoa fraca emocionalmente é um problema, é um perigo. Terapia. Importantíssimo as pessoas entenderem o que é terapia, a função de processo terapêutico, o que é estar dentro de um processo terapêutico. E todo mundo, na verdade, deveria fazer terapia. E não é porque eu estou falando isso porque eu sou terapeuta, não. Porque antes de ser terapeuta, eu fazia terapia. E uma das coisas que me levou a me tornar também um terapeuta foi justamente eu encontrar força na terapia, eu me estruturar em terapia. Isso fez uma grande diferença para mim na minha vida. E aí, para finalizar, né, qual que é o arquétipo que atua aí? É o matriarcal, que antes era chamado de histeria. São as ativações do descontrole emocional. Então, pessoal, eu sempre coloco aqui, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre matriarcal, patriarcal, para esclarecer muita bobagem que é dita por aí, equívocos. Né? Muita gente quer condenar o patriarcal, mas não para olhar e entender o matriarcal também, achando que o matriarcal é a coisa linda, tá ligado ao feminino e tal, acolhimento. Não é bem assim.
O matriarcal tem um lado terrível dele, tem um lado sombra dele, tem um lado abusivo dele também. Tem um lado que coloca as pessoas no processo de fragilidade, de infantilidade, essa necessidade de eu querer ser o centro das atenções, é que nem o filhinho da mamãe, né? Eu quero estar sempre sendo super considerado, eu quero ser sempre o super super. Narcisista. Isso é uma questão da sombra matriarcal, que gera um monte de problemas sociais, que gera um monte de transtornos por aí também, e que precisa ser olhado, entendido e tratado. O matriarcal que também não é vivenciado de uma forma saudável, trabalhado de uma forma saudável, vai ser profundamente destrutivo como um patriarcal que não é também bem trabalhado. O matriarcal ele tem muito desse movimento de querer fazer o que? Juntar, unir, ser uma coisa só, simbiose. É uma simbiose. Por isso que é difícil também perceber o outro. Eu quero me fundir ali. O outro tem que ser eu, tem que ser como eu, tem que pensar como eu, tem que agir como eu. Olha a dificuldade, eu vou ter sempre dificuldade. Então, se eu me afundar, grudar muito nesse matriarcal, de ver o outro. É diferente do patriarcal, que o patriarcal ele separa, ele vai hierarquizar. Então eu também preciso do patriarcal nesse sentido para perceber que então eu e o outro, entende? Eu e o outro, existe uma separação, não é grudado junto, existe uma separação. Para eu perceber o outro eu tenho que estar consciente dessa separação, eu tenho que estar consciente de que realmente é um outro ali na minha frente. Bom, então é isso que eu quero compartilhar. É algo muito amplo e profundo. Quis trazer um pouco aqui para falar a respeito. Deixo algumas reflexões então para vocês. Você possa deixar aí os seus comentários, sugestões aí também para vídeos aí, tá bom? Espero que tenha contribuído aí de alguma forma para você. Obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.